21, TV Século XXI. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Eu gostaria de saber qual é o sentimento do Senhor dessa nova missão, quais são os planos que o Senhor tem e como que o Senhor está se sentindo, afinal é um dia muito importante, não é mesmo? É um dia muito importante e é difícil a gente descrever sentimentos, né? Quando é um sentimento só já é difícil, imagina quando é uma porção. Mas tentando mais ou menos posicionar o coração nesse evento, eu diria o seguinte: há uma ansiedade muito grande. Eu senti isso também da parte dos que entraram em contato comigo, os padres, para conhecer quais são os planos, quais são as ideias, quais são... E é difícil a gente ter isso previamente, né? O que a gente tem que fazer no início é conviver, é escutar, é conhecer. E o que eu tenho como mais certo é que a gente tem que seguir os planos da igreja. A palavra dos bispos, aquilo que o Papa pede, e que no fundo é aquilo que Jesus Cristo pede de todos nós. Esse é o plano. Agora, a maneira de concretizar isso vai depender muito de cada realidade. Eu fico muito feliz de estar aqui, esse é o sentimento principal. Claro que por baixo tem aquele sentimentozinho assim de medo, de apreensão, de será que eu vou conseguir compreender qual é a missão a ser realizada? Mas isso passa quando a gente pensa que foi o Senhor que escolheu. Isso passa quando a gente pensa que tem muita gente na diocese capacitada e que já vem fazendo um trabalho bonito. Então, com isso eu perco toda a ansiedade e o medo. Eu acho que a gente vai trabalhar junto com muita alegria. O que mais? A segunda pergunta é feita por Bruna Novaes, da Rede Vida de TV. Olá, boa tarde. Boa tarde. Eu gostaria de saber do senhor, o senhor dará continuidade ao trabalho do Overseer, que esteve por 12 anos na Diocese de Osasco? O trabalho na igreja sempre é continuidade, porque quem realmente planeja e executa é o Espírito Santo, né, Jesus Cristo. Então a gente está aqui sempre continuando o mesmo trabalho. Claro que nós temos características diferentes, essas diferenças sem dúvida vão aparecer. Mas tanto quanto eu conheço do Dom Ercílio, pouca convivência que a gente teve, mas significativa, e sobretudo ouvindo os padres, os leigos, eu sinto que ele fez um trabalho muito bom e muito próximo dos padres e da realidade das pessoas. Eu espero sim continuar essa proximidade que o Papa Francisco pede tanto, e esse jeito humilde dele de ser, de simplicidade, de despojamento, eu acho invejável. Eu quero imitá-lo nisso. Não sei se eu vou conseguir, mas eu quero imitá-lo. Elisa Ventura, TV Canção Nova. Boa tarde. Boa tarde, Elisa. Queria que o senhor fizesse um pequeno resumo de como é que foi essa transferência do Paraná para cá, como o senhor foi sabendo, como é que foi a expectativa, o que o senhor sentiu e qual a linha de conduta que o senhor segue para quem ainda não te conhece. Bom, a vinda para cá é nomeação, não foi escolha, não é carreira, não é nada disso. Eu sou paulista, nascido em Guaratinguetá, trabalhei aqui em São Paulo há muito tempo e depois estive no Paraná por 7 anos como pároco. Então a nomeação para lá foi até justificável por causa do tempo que eu passei lá. Mas a vinda para cá também tem um pouco esse componente de já ter experiência aqui na Grande São Paulo. Quando chega a notícia, chega já com a nomeação, não é a escolha. Né? Ninguém pergunta se a gente quer. O anúncio comunica e depois dá um dia para a gente pensar, rezar e dar a anuência. Né? Isso eu fiz com toda a certeza de que tenho que seguir a voz de Deus. Eu, como religioso franciscano, eu sempre tive muita preocupação de ser
atento e obediente àquilo que me pediam os superiores. E a mesma coisa acontece com o bispo. Quer dizer, se é um chamado do Papa Francisco, se é um chamado de Deus, não tem dúvida, a gente atende com alegria. Você diz, pergunta com que linha eu sigo a linha da igreja. Agora, qual é que é a linha da igreja? A gente tem aí nos documentos do Santo Padre, nos documentos da igreja, do regional, né? E eu quero estar muito em comunhão com os bispos e com o povo de Deus nesse caminho que hoje em dia, olha, vocês que conhecem a igreja já de muito tempo, hoje em dia nós temos que agradecer a Deus por uma clareza de linha, uma proposta bonita e difícil, exigente, contudo factível, para que a gente possa colocar em prática. É isso que eu vou tentar. Na opinião do senhor, quais são os principais desafios de assumir essa diocese que é uma das mais populosas? Eu não posso responder essa pergunta ainda. Eu tenho que perguntar primeiro para os padres e para o povo, né? Eu acho que existem alguns desafios comuns de toda a igreja, né? Nós vivemos num mundo muito materialista, nós vivemos num mundo de muita competição, de pouco senso de comunidade. Nós vivemos num mundo onde muita gente vive sozinha, isolada e até correndo o risco de depressão por conta disso. Então, o desafio maior é o ser humano de hoje. Agora, qual é concretamente nesta área, nesta região de Osasco, eu vou ter que aprender. Aqui eu acredito que, como é uma diocese muito variada, ela tem áreas de muita carência e áreas bem de boa renda. Ela tem área rural e tem área muito urbanizada, ela tem grandes empresas e tem também fazendas e sítios, quer dizer, tem de tudo. Eu acho que é bem bonito essa variedade da igreja, em cada situação a gente dá uma resposta. Aproveitando que o senhor falou que a gente vive num mundo muito materialista, talvez falte um pouco a gente ajudar o próximo. Eu queria que o senhor desse uma palavrinha sobre o que está acontecendo um pouco na Palestina e o que acabou de acontecer na Rússia, né, na Ucrânia. Certo, nós estamos vivendo num mundo que não é, eu diria não é muito diferente do passado em termos de horrores. Só que hoje os horrores são muito explícitos, muito comunicados. Mostra-se na televisão aquele amontoado de corpos que antes ninguém via. Quando a gente só fala a respeito, não se percebe que o fato é dramático, é difícil, né? Então hoje a gente vive essa visibilidade do mal muito presente. Mas eu acredito que também a gente vive uma visibilidade grande das coisas boas, né? Hoje há um surto de solidariedade muito grande. Eu pude experimentar agora, recentemente, na diocese que eu acabei de deixar. Eu nunca tinha visto uma enchente daquele tamanho, né? E a última que aconteceu foi há 20 anos atrás, eu não vi. Mas como é grande também a solidariedade das pessoas, como é grande a vontade de ajudar. Então, eu penso que tem as duas coisas. E a gente tem que ser o lado, o evangelho de hoje é joio e trigo, a gente tem que ser o lado trigo do mundo. A gente tem que ser capaz de encarar essa realidade com realismo, mas ao mesmo tempo sabendo que nós temos a solução, sabe, que é Jesus Cristo para tudo isso. Pegando um pouco da própria explicação dela, que realmente lá onde o senhor vai assumir, tem um contraste de população rural, urbana, de renda diferente. Qual é o recado que o senhor gostaria de deixar para quem vai receber o bispo daquela região? Qual o recado que o senhor gostaria de deixar para eles? Eu acho que não é bem o bispo. O bispo ele é portador, né? Ele é um sinal de alguém que deve ser recebido com muito carinho, que é Jesus Cristo, né? Ele é o bom pastor. O bispo é um pastor 2, é um pastor que está representando aquele. Então eu gostaria de que me recebessem do jeito que Jesus falou: quem vos recebe, a mim recebe. E
quem recebe a mim, recebe aquele que o Pai enviou, né? Aquele meu Pai que me enviou. Então, nesse sentido, eu acho que essa acolhida toda, tão bonita que fizeram, que prepararam, que estão ainda fazendo para o bispo, não é para o bispo, é para Jesus Cristo, né? Eu me lembro quando eu cheguei ainda em União da Vitória, era a véspera do Domingo de Ramos, e o padre que fez a saudação usou a própria frase do Domingo de Ramos, diz: bendito que vem em nome do Senhor, né? Jesus entrando em Jerusalém e eu entrando na diocese lá. Aí eu me lembro que eu virei para ele e falei: ó, Padre Levi, eu acho que no caso aqui, eu estou entrando em Jerusalém sim, mas eu sou o burrinho, ele que é que está montado em mim, né? Para poder entrar em Jerusalém. Se ele é bem acolhido, se ele é aplaudido, se ele é louvado, eu fico feliz. O burrinho aqui está para isso. Mais alguma pergunta dos outros meios de comunicação presente? Diocesano? Não está bem. Nós temos aqui alguns minutos ainda. A gente pode dar a oportunidade de cada TV aqui presente fazer uma exclusiva de 2 minutos somente, tá bom? Com ele, uma pergunta mais assim. Vou fazer de pé, então, melhor, né? De pé, melhor.